nos comprometemos, associado ao jornal ZN, sob o comando do nosso companheiro Marcos Roberto, entrar no ar pela sua Wexplay Web Rádio, apresentando o Radar ZN. O compromisso é da seguinte forma: trazer pessoas comprometidas com a sociedade, pessoas que têm exatamente a preocupação para com o próximo. Porque não adianta nada a gente, na realidade, trazer pessoas que não têm nenhum interesse, que não se preocupa com o próximo, que não está próximo das pessoas, que não procura melhorar a qualidade entre as pessoas. É o que, na realidade, estamos precisando em demasia. Hoje em dia, as pessoas não estão tendo aquilo que se chama paciência para com a outra. É o marido não tendo paciência com a mulher não tendo paciência com o marido, os colegas de trabalho, os donos de empresa tratando seus funcionários de forma de qualquer jeito, tratando como verdadeiros objetos, máquinas. Então, nós trazemos aqui pessoas que têm um comprometimento, preocupadas para com o próximo, pessoas que, na realidade, entraram no caminho do empreendedorismo e acabam se destacando, acabam obtendo sucesso, servindo muita gente e ajudando as pessoas a ter os seus momentos de prazer. E isso é muito importante. Prazer em estar ao lado de alguém, prazer em assistir um filme, prazer em passear pelas ruas, prazer em estar de bicicleta. Enfim, nós temos essa obrigação de sermos responsáveis pelo prazer do próximo. Prazer em todos os sentidos. E falando em prazer, nós vamos hoje, estamos trazendo aqui hoje uma pessoa que entrou na área de empreendedorismo com exclusividade. O programa de hoje foi formulado um convite, porque tem muita gente que às vezes fica aquilo com receio de comentar, de fazer a utilização, de comprar e também de pedir, não é? Então hoje nós estamos aqui com uma pessoa especialista em projetos, em produtos que se usa na sexualidade. Hoje estamos trazendo aqui, recebendo de braços abertos, a Adeline Souza. Ela é a responsável simplesmente pelo P.G Sex Shop. Ela vem exatamente trazer aqui as novidades, vem trazer aqui como é que funciona. É um comércio também, nem vai dizer que não é comércio, não é desrespeitoso, apresentar exatamente o que vamos apresentar, o que vamos comentar, e vamos sim obter informações, porque hoje o mundo inteiro faz a utilização desses produtos. Essa é uma das razões que nós abrimos então o precedente de fazer com que esse programa seja apresentado, e vamos explorar o máximo em perguntar, dentro do respeito ao internauta, dentro do respeito da nossa entrevistada, dentro do respeito daqueles que estão exatamente na redação desse programa, desse amigo que vos fala, Lucas de Paula. Vamos então abrir os microfones para que possamos exatamente ter aí o primeiro contato com a proprietária do P.G Sex Shop. Ela vai nos dizer aí inicialmente como é que ela teve a curiosidade exatamente de entrar nesse comércio, ser empreendedora, entendeu? Desses produtos, para que possa exatamente explicar, dar detalhes. Minha prezada Adeline Souza, boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer muito o convite. Eu fiquei muito feliz quando encontrei com o Taral. E o Taral me fez essa proposta, né? E claro que se é para falar da marca, se é para falar sobre a sexualidade, eu vou ter o maior prazer nisso. Já faz 7 anos que eu estou trabalhando na área. Eu comecei vendendo, né? De porta em porta, como a maioria das pessoas começa, né? Comecei vendendo de porta em porta. E aí, na verdade, na época eu estava casada. Aí meu marido, ele fez o primeiro lance, assim, sabe, de produtos e tal. Claro que no começo a gente fica um pouco tímida, né, um pouco travada, não sabe qual que vai ser a reação das pessoas, né. Que, por sinal, até hoje muita gente me olha assim, desse jeito. Tipo, quando eu chego, né, a pessoa já olha e fala, nossa, meu Deus, lá vem ela, produto sexy shop, né. Normalmente a pessoa já pensa que a gente vai falar putaria. Perfeito. Mas quando você, na realidade, começou a vender esses produtos, você estava com o seu marido. Isso, né? Ele deu, casada. Então, total motivação, incentivou você. Isso. Ele faz isso até hoje, na verdade. Não é nada ilícito e, além do mais, não é nada ruim
em você trabalhar, você está defendendo o pão de cada dia, independe do que seja. Com certeza. Então, pode prosseguir, então. Aí eu comecei assim, comecei montando a mala mesmo, né, que eu já tinha visto algumas pessoas que trabalhavam dessa forma, e aí eu comecei montando a mala e comecei a entrar a família. Normalmente, quando a gente vai começar a empreender, é um passo desconhecido, então todo mundo sente um pouquinho de medo. Mas eu sempre tive curiosidade sobre isso. Na verdade, eu comecei assistindo uma novela. Quando eu comecei assistindo a novela, e tinha uma novela que tinha um casal que eles usavam muito fetiches, fantasias, e aquilo me trazia uma curiosidade. E eu sempre pensei, sabe, tipo, nossa, quando eu estiver casada, eu quero ser assim, eu quero ser diferente. E aí eu trabalhei em várias empresas até conseguir chegar onde realmente eu queria, que era trabalhar com produtos eróticos, que era trabalhar nos cosméticos eróticos. E aí, depois de um tempo trabalhando para os outros, eu tomei coragem, tomei a iniciativa de começar desse jeito. Você, então, tomou a atitude de trabalhar só para você, independente de qualquer coisa, mas você entrou na estrada sozinha, vendendo esses produtos. Isso, aí comecei na família, aí a família foi indicando, indicando. Só que eu sou uma pessoa muito curiosa, Lucas. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu nunca vou, tipo, conhecer uma área e não querer me aprofundar, porque eu gosto de falar das coisas com certeza. Sabe, quando você gosta de passar confiança. Eu gosto, quando eu entro num lugar, quando eu entro para ser atendida, eu gosto de me sentir segura naquilo que eu vou estar comprando. Certo. Então, eu procurei agregar um pouco mais de conhecimento. O que eu fiz? Eu comecei a ir atrás das fábricas e perguntar se eles não faziam treinamento, se eles não tinham como dar um suporte e tal, que eu estava começando. E por uma experiência passada, né, de outra área que eu trabalhei, na outra área que eu trabalhei, que também era cosméticos, eles obrigavam a gente a fazer treinamento. Então, eu quis aplicar isso também no sexy shop. Entendeu? Eu quis conhecer também dessa forma, sabe? Tipo, me aprofundar disso. Porque é muito fácil a pessoa chegar e te oferecer um produto, mas você não sabe que produto você vai estar passando na sua pele, no seu corpo, se você vai ter alguma reação. Então, eu comecei a ir atrás de várias marcas. Aí eu comecei a fazer treinamento, até que eu conheci um pessoal que me indicou a feira. Aí eu comecei a ir nas feiras. Nas feiras, eu aprendi que eu poderia fazer os cursos. E aí foi onde eu comecei com um pessoal bem bacana, né? O casal Tessarioli, que são os meus professores. E aí eu comecei a fazer o curso de Sexy Coach. O que é Sexy Coach? É uma pessoa que ela é consultora em saúde e educação sexual. Quando uma pessoa está com uma dificuldade nessa área, a primeira coisa que ela faz é procurar o sexy shop. Só que eu não sou vendedora. Entendeu? Eu sou sexy coach. Quando a pessoa chega, na minha maioria das vezes, ela chega com uma necessidade. Seja para apimentar o relacionamento dela, seja para ter um uso próprio, para se conhecer, seja por traumas. Eu tenho cada história linda. Não, eu acredito que esses produtos, eles, muita gente às vezes tem alguns pensamentos referentes aos produtos existentes. Eu entendo da minha forma, porque tem inclusive diversos casais. Tem pessoas, às vezes, que querem conhecer, encontram dificuldades em se relacionar. Às vezes, aconteceu um esfriamento na relação e existem esses produtos exatamente com esta finalidade. Exatamente. Eu entendo dessa forma. Só que as pessoas têm que procurar olhar com bons olhos, isso aí é algo comercial, algo para atender, entendeu? As necessidades de alguém que está em dificuldade no relacionamento. Eu me entendo dessa forma. É uma loja como qualquer outra. Então, por isso que você botou o pé na estrada para que você, na realidade, pudesse servir as pessoas preocupado com os outros e auxiliar as pessoas a resolver o problema. Eu costumo falar que eu gosto de acolher. Perfeito. Essa área é uma área que ela é designada a isso, do acolhimento. Porque quando você entra no sexy shop, que nem você falou no começo, tem pessoas que têm vergonha, que têm receio, que têm não sei o quê. Por isso que eu comecei o sexy shop móvel também. Quando eu comecei, eu atendia muito a domicílio. Mesmo a pessoa falando assim, você tem loja física? Mesmo se você tivesse, eu não iria. Porque, eu tenho vergonha, imagino o que as pessoas, não vão imaginar, não vão pensar de mim, então eu não entro. Ainda hoje, com a loja física, eu passo por isso. Por isso que o meu sexy shop continua sendo sexy shop móvel. Eu atendo a domicílio, com horário marcado, tudo direitinho, mas eu continuo atendendo na loja física. Eu meio que me desdobro. As pessoas que, na realidade, tiverem interesse de fazer a aquisição desses produtos, você vai até a residência, explica detalhadamente, apresenta os preços, os produtos direitinho e dá detalhes, né? E você explica o que, na realidade, pode ser usado, o que deve ser usado. Esse aqui pode lhe causar alergia, esse aqui não pode, esse aqui deve. Então você dá todos os detalhes, você é uma técnica quanto a esses produtos que você apresentar. Exatamente. Meu prezado Taral, boa noite a você, seja bem-vindo. Boa noite, seu Lucas. Muito obrigado a você por ter convidado a Adeline Souza para trazer aí esses produtos para que os nossos internautas também tenham conhecimento da existência e por que existem.
Seu Lucas, boa noite. Muito bom estar contigo aqui nesta noite, que creio que hoje vai ser memorável nesse programa, viu? Assim seja. Adeline, que prazer tê-la você aqui, viu? Prazer é meu, tá? Muito bom. Eu acho que tem muitos casais aí que vai ouvir coisas aqui que precisa em sua relação. E, senhores ouvintes, fique conosco, viu? Fique conosco, é muito bom ter todos os ouvintes aqui nesta noite memorável. E, seu Lucas, eu tenho que discordar um pouquinho com o senhor aí. Eu acho que tem casais aí que mesmo fora da crise, mesmo estando muito bem, tem que visitar um sexy shopping, sim. Com certeza. E não é de vez em quando não, viu? Tem que visitar sempre. Eu acho que uma relação, seu Lucas, eu acho que sempre merece dar uma apimentada. O que o senhor acha? Eu considero esses produtos aí sendo verdadeiros auxiliares na hora de uma relação. Quando a relação esfria, precisa ter sim, é necessário. Eu acho que se não tivesse o esfriamento, aquela timidez numa relação, eu acho que não existiria esses produtos, não precisava existir. Né? Então, se faz necessário, por isso que você entrou na parte de empreendedorismo, de estar vendendo, atendendo as pessoas em suas residências. Eu acho louvável, não resta a menor dúvida. A gente tem sim que procurar orientar as pessoas, auxiliar as pessoas vendendo esses produtos. Te dou os parabéns, Ana. Obrigada. Se você aceitar o convite de vir até aqui, eu fico lisonjeada. É dentro do respeito que nós temos aos nossos internautas, dentro do respeito que temos a você como comerciante, nós temos que apresentar sim. E o Taral convidou, e ela está aqui, eu gostaria que você vai dizendo que ele vai procurar focalizar, entendeu? Cada produto, entendeu? Que você tiver em suas mãos, qual a finalidade, para que as pessoas possam exatamente ter ciência da existência e qual a finalidade. Antes de eu te apresentar os produtos, eu Prossiga, só queria... inclusive, naquele histórico seu, raio-x, como é que você começou, o que você, aonde você está, o que você fez por merecimento. Então, aí passados esses anos eu consegui me formar como sexy coach, que é essa área que eu te falei, que existem coach para várias áreas, mas não existe um coaching para te falar sobre sexualidade, entendeu? E aí eu fui me desenvolvendo, aí eu fui estudando, e aí eu tomei a iniciativa de misturar todas as marcas. No mercado erótico, isso não se faz. Eles não misturam as marcas, é cada um por si. Essa aqui é uma grande realidade que acontece, como acontece em vários setores, né? Em várias áreas, em vários mercados. Só que nessa área, por exemplo, eu misturar marcas num único evento é meio que proibido. Eles têm um limite, porque cada um quer crescer conforme o seu mérito. Não tem dúvida. Cada um quer crescer conforme o seu mérito, tá bom? Fechou? Mais próximo que você falar, melhor. Tá. Aí o que aconteceu? Tá dando para ouvir bem. Pode ficar à vontade, tá dando para ouvir bem. O que aconteceu? Eu percebi uma certa carência, principalmente aqui na comunidade. Sabe, se você parar para prestar atenção, o pessoal está praticando sexo, mas sem informação nenhuma. E quando entra no sexy shop, eu atendi muita gente de menor, sabe, perguntando como que faz, o que faz, deixa de fazer. É onde vem aquela, né, tanto os picos de doenças, quanto desinformação sobre gestação, essas coisas e tal. E aí eu achei que, depois de visitar várias feiras, eu achei que no nosso bairro tinha essa necessidade de ter um coquetel. Foi quando eu conheci o Taral. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você censura o atendimento das pessoas ou não? Se eu tenho um limite de idade, essas coisas? Não. Mas não deveria ter? Ou você já entra em qualquer indagação que é feita a você já entra com uma parte de esclarecimento, orientação sexual? Orientação. Só que, por exemplo, se entrar uma pessoa de 16 anos, eu pergunto se os pais dela sabem se ela está por ali. Porque eu não tenho permissão para conversar sobre tudo com ela sem que o pai esteja presente. Então, se a pessoa... Na maioria das vezes entra aquela galerinha, as menininhas ou os menininhos, tal, entra, pergunta, faz uma pergunta ou outra. E aquilo que eu posso responder como se eu estivesse respondendo realmente para uma criança de uns 8, 9 anos que não tem entendimento de sexualidade, aí eu respondo. Mas porque vem a curiosidade. Se a pessoa tenta alavancar e ir um pouco mais adiante, na curiosidade dela, eu já coloco um bloqueio ali. Eu não posso mais conversar, não posso passar disso com você. Você já retém a informação. Com um jeitinho carinhoso, né? Sim. Pra não se espantar, pra não achar, ai meu Deus, que mulher grossa. Não. Então, assim, é que nem eu falei pra você do acolhimento. Eu acolho e aí eu pergunto, olha, mas o seu pai sabe, a sua mãe sabe, né, dessa situação? Qual é o tipo de contato que vocês têm? Eu tenho que acabar perguntando muito da religião, porque por conta de tabus, essas coisas, dependendo da criação da pessoa, ela já vem toda armada, sabe? Então, ali eu já coloco o limite, não é todo mundo que eu consigo atender. Perfeito. São 18 horas e 34 minutos em São Paulo, hora oficial do Brasil. A sua Waxplay Web Rádio,
está no ar com o Radar ZN, sob o comando de Marcos Roberto, contando mais uma vez na parte técnica o nosso amigo Taral, o homem que ele cobra dele mesmo a melhor qualidade em vídeo, a melhor qualidade em som, entendeu? Ao lado sempre da sua esposa e sempre ela ao lado, ao lado dele. Então tem aquele detalhe importante. Hoje estamos aqui entrevistando a Adeline Souza. Ela é a responsável pelo P.G Sex Shop. Você tem curiosidade? Você nunca tomou conhecimento da existência desses produtos? Ela, aos poucos, dentro do nosso programa, vai dar detalhes da precisão desses produtos, qual a finalidade, e desde que você estiver aí enfrentando qualquer dificuldade no relacionamento, algo que possa te auxiliar, com certeza a existência desses produtos é porque há uma necessidade. Se não houvesse necessidade da existência deles, o próprio governo, a própria polícia, o próprio governo estadual, federal e estadual brecaria, entendeu, a venda desses produtos. Se existem, porque está autorizado, por isso tem muita gente vendendo e nessa área tem muita gente ganhando dinheiro. Não é verdade? Inclusive eu acabei de comprar meu carro. Fala uma coisa para mim, onde é que o endereço do seu comercial, mesmo que você faça a entrega, você visita as residências quando solicitado? Qual que é o endereço? Na Zona Norte? É aqui mesmo, na Avenida Rolando de Garros, 1569. Tem a Caixa Econômica, aí do lado tem o Shopping 15 Box. o quê? 1569. 69. Olha só que coincidência. Entendi. Você procurou esse não, imóvel, pior que não, é foi tão... Mas foi você que escolheu esse número? Não foi. Nossa, na verdade, antes de eu abrir o Sexy Shop, eu tinha sofrido uma frustração, porque foi bem no começo da pandemia. Eu abri a loja, fiquei 4 dias numa outra galeria, e aí a mulher, né, falou pra mim, não, a gente vai fechar. Eu tinha pagado pra ela, tinha pago já tinha, né, adiantado o aluguel. E ela fechou, e eu falei, meu Deus, e agora? E ela não me ressarciu. E eu falei, agora, o que eu vou fazer? Aí, graças a Deus, né, o pessoal me conhecia ali, tudo falou, tem uma galeria Deixa eu te ali. fazer uma pergunta, você tinha um contrato com ela? Tinha. Perfeito. Assinou o contrato? Eu tinha acabado de chegar na Não, você na fez galeria. um contrato com ela. Foi. Tá, aí ela fechou e não ressarciu a você? Não. E você... Mas, eu glorifiquei muito a Deus, porque eu tenho um testemunho muito lindo depois disso. Perfeito, mas você deveria ter entrado assim com uma ação na justiça. Tentei de todas as formas. Valores, porque, afinal de contas, quem quebrou o contrato não foi você, foi ela. Sabe quando você pensa assim, joga pro universo? Sim. Eu costumo brincar muito com as minhas clientes, joga pro universo, porque eu penso assim, o que você planta, você colhe, não tem jeito. Tudo tem um retorno. Então, eu sempre procuro deixar o meu melhor. Se outras pessoas não têm a capacidade de fazer isso, eu não vou carregar bagagem. Tá entendendo? Então, eu levo assim... Mas, enfim, eu tenho um testemunho muito lindo depois do que aconteceu. Eu quero que você conte a sua história, né, essa sua estrada do empreendedorismo, trabalhando com os produtos eróticos. E muita gente, na realidade, precisa saber da existência, qual a finalidade. Nos informa a respeito de cada produto que você está vendendo. Então, eu trouxe em especial hoje o Ponto G, que é o motivo do nome da minha loja. Sim. Na época que eu comprei o meu primeiro, eu tinha uma curiosidade, eu nunca tinha usado, eu não sabia como que era a função, qual que era a finalidade, mas eu tinha essa curiosidade de saber o que é realmente ter um orgasmo, mesmo que eu fosse casada, tudo, eu queria saber, eu ter sozinha. Porque tem muitas mulheres que jogam a responsabilidade, inclusive no marido. De falar assim, não, eu não pratico uma masturbação, eu não consigo me tocar, eu tenho vergonha, eu tenho nojo, eu tenho isso, tenho aquilo. Já por conta, muitas das vezes, de criação mesmo, sabe? De tabus, essas coisas. A pessoa acaba não tendo um conhecimento do próprio corpo. A própria timidez impede da pessoa também encontrar aí uma solução para o caso, né? E aí, o que aconteceu? Esse daqui foi o motivo que eu abri o nome, né? Que eu coloquei essa marca. Que esse daqui ele é um dos vibradores mais conhecidos que a gente trabalha. Inclusive, eu estava vendo as pesquisas. Você sabia que, na época da pandemia, foi o crescimento dessa área foi um dos maiores que teve no Brasil. Bem, para te falar uma grande verdade, eu não sei de nada. Não. Começou a pandemia. Então, em 2020, foi a época que o Brasil mais vendeu vibrador. Chegou a vender 1 milhão. E as pessoas ficaram teve um aumento de 4,12%. As pessoas nessa não saíam? área. Hã? As pessoas não saíam para se relacionar? Não saíam. Acho que todo mundo criou um pouco de medo, né? O pessoal que não tinha o companheiro, automaticamente se ficou sozinha, presa dentro de casa, então elas tiveram que usar outros recursos. Também, mas eu penso dessa forma. Eu acredito que como ficou muito mais acessível e teve muita mais disponibilidade de tempo para ficar na internet, eu acho que os casais também acabaram aderindo mais.
Eu tive uma procura muito grande. Inclusive, eu fazia até piada. Eu falei, gente, meus vizinhos vão pensar que eu estou fazendo coisa errada. Porque a cada meia hora encostava um carro na minha porta, eu descia com a sacolinha preta, assim, eu entregava a sacolinha e subia correndo. Isso é muito bom, isso é muito bom. Na pandemia, eu posso falar que eu fui muito abençoada, porque, infelizmente, teve pessoas que não aconteceu Quer isso. dizer, você não quis, na realidade, somente faturar. Você quis auxiliar as pessoas a resolver o problema quando, no decorrer da pandemia, que ninguém podia sair, colocar nem a cara na rua. Isso eu faço até hoje. Faz até hoje. Olha, tem vezes que eu atendo online e eu atendo de madrugada. Independente do horário. Eu vejo a necessidade da pessoa, eu não consigo. Eu falo assim, quer saber, deixa para depois. Outra hora eu atendo, tô sem paciência. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu posso falar com todas as letras. Eu amo o meu trabalho. Não, perfeito. Se você faz, entendeu? Se é o trabalho que você gosta de fazer, eu acredito que você tem que ser bem-sucedida em todos os pontos. Eu amo, Lucas. Eu amo o meu trabalho. E aí, voltando ao assunto, eu aderi a esse acessório. Ele só vai uma pilha, tá? A textura dele é em ABS. Ele é resistente à água. É um vibrador, só que é um vibrador simples. Só que esse vibradorzinho simples, ele tem muita história. Tá? Inclusive, tenho clientes que tiveram squirting, sabe squirting? Squirting é quando a pessoa tem um relaxamento muito forte da região pélvica, ela acaba aparecendo, ela parece que está que está urinando. Quando ela está muito excitada, quando chegou no ápice, sabe, do prazer, no orgasmo, e aí parece que ela urina, mas aquilo ali é um squirting. Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um squirting, tá? Porque nem todo mundo tem aquelas glândulas de skin. Eu trouxe meu negocinho, mas não posso mostrar. Não pode apresentar. E esse pena, daqui é uma pena, Tará. Eu acho que ia ser uma aula para muitos homens. Não, mas aí não tem problema. Quem quiser realmente pode me procurar na loja. Eu explico para cada pessoa, assim, nos mínimos detalhes. Não tenho nenhum pingo de preguiça, de desânimo de explicar, não tenho nada. Não, a gente sabe exatamente do seu profissionalismo, da sua vontade em querer com que as pessoas aprendam e entendam quais os motivos da existência desses produtos e por que você vende. Vai muito além do dinheiro mesmo, Lucas. Eu acredito. Vai muito além. O seu interesse é auxiliar as pessoas. Muito. Muito mais do que o dinheiro que você ganha. Isso, eu fico exatamente. feliz de saber que você está aí preocupada com o próximo, né? Tem gente que olha pra mim e fala assim, nossa, você fala da PG, seu olho brilha. Brilha, porque eu amo o que eu faço. Eu tenho cada história linda, como eu estava comentando pra você, mesmo com essas aqui, das pessoas chegarem e me falarem pra mim assim, olha, eu nunca tive um orgasmo. O que é ter um orgasmo? Qual que é essa sensação de prazer que você fala tanto? E eu tenho o prazer de chegar na pessoa, olha, orgasmo é quando você realmente chega no ápice, é o auge do seu prazer. Tem diferença do orgasmo, tem diferença de você estar gozando. Ó, Adeline, oi. Tá bombando aqui o Facebook. E eu já tenho pergunta aqui, ó. Sério? Eu já tenho. Bem, Pode nós, fazer. só aproveitando Pode fazer? aí, Pode. nós estamos apresentando Um beijão, tá? a Pro pessoal aí do Facebook, a galera que tá aqui nós também. Vamos procurar da melhor forma possível administrar aí, principalmente as perguntas que serão formuladas pelos nossos internautas, e isto tendo tem que tomar um total cuidado. respeito para as pessoas que estão assistindo. Entendeu? Nós não vamos, em hipótese alguma, ultrapassar e faltar com respeito, passar da censura. Nós vamos Mesmo porque administrar aí as perguntas, se pode até, inclusive, você pode verificar com as perguntas e não precisa levar ao ar o que o internauta está perguntando. Podemos responder dentro daquilo que ele possa entender da forma que a gente pode responder. Mesmo porque eu acho que é por isso que eu foquei tanto no estudo, para saber lidar com esses tipos de perguntas. Nossa, eu recebo cada pergunta, perguntas íntimas, ao meu respeito. Não, mas eu acho que está correto. Elas estão preocupadas em, na verdade, agradar outra pessoa, e não praticar o autoconhecimento, em conhecer a si mesmo, em saber o que está fazendo, o que está levando ali para as quatro paredes. Perfeito. Entendeu? Bem, você já deu detalhes desse aí. E qual o outro produto que, aliás, qual que é o mais procurado na realidade? Entendeu? Independente de quem quer que seja, homem ou mulher. Quem que procura mais produtos com você? Na maioria das vezes são as mulheres. Só que eu atendo muito homem. Eu atendo um fluxo assim que eu não imaginava que eu ia atender, de homens. E foi Tará. Mas hoje está balanceado, não está Aí, balanceado. assim, não, ainda não, porque, por exemplo, a minha loja, o Lucas, ela fica no fundo. Você entra na galeria e tem todas as lojas e tal, e a minha loja ela fica no fundo. É uma loja discreta, né, sem nada explícito. Eu trouxe várias próteses, eu não posso mostrar, tal, que não sei o quê. Exatamente. Pela censura, espero que vocês entendam, senão eu já estava ensinando um monte de coisa aqui. Mas eu ainda não posso mostrar, mas quem quiser já sabe. Tem alguns vídeos no Instagram que eu posto, mas posto eles meio censurados, de leve. Enfim, eu atendo muitas mulheres, só que os homens têm uma frequência maior. E o produto que você perguntou que é o mais bombo de vender continua sendo as bolinhas.
Perfeito. As bolinhas são essas daqui, ó. Eu trouxe a que é a mais forte, que é essa daqui, ó. O que acontece? Ao mesmo tempo que eu tenho muita reclamação desse produto, eu tenho muita solicitação. Olha o desequilíbrio. O que acontece? As bolinhas de antigamente, elas eram umas cápsulas grossas. E as mulheres tinham o costume de introduzir. Quando introduzia essa bolinha, ela não dissolvia totalmente. Aí, pelo fato de não dissolver totalmente, ficava o resíduo. E esse resíduo acabava trazendo candidíase, ou alergia, ou um certo incômodo. Isso foi se agravando até que o mercado percebeu que, né, tinha que reformular, que não estava dando certo. Então, a maioria das pessoas fala assim, ai, nossa, como que usa a bolinha? Gente, a bolinha é importante que vocês saibam disso, porque a bolinha, ela é a campeã. A bolinha, se você... Para uma pessoa chegar no sexy shop, a primeira coisa que ela fala... Eu pergunto para a pessoa, você já entrou no sexy shop? Você conhece? Principalmente quando eu vou visitar. Eu conheço as bolinhas. Então, é como se fosse um portalzinho. São essas bolinhas. Perfeito. Antigamente, elas eram dessa forma, realmente. Só que as bolinhas que eu procuro trabalhar são as bolinhas que são reformuladas. Então, se aquela era de silicone, a que eu trabalho, ela já é de gelatina. Por ela ser de gelatina, não tem nenhuma contraindicação de você introduzir. Ainda assim, tem pessoas que têm medo, então eu indico sempre você estourar ela. A gente fala que a brincadeira de furar na ponta do ouvido, assim, sabe, do brinco. De você estourar ela e você usar o óleo para fazer tanto a massagem, sabe, quanto a masturbação. Pode fazer uma massagem corporal, pode usar no banho, pode fazer a masturbação. Só que ela tem propriedades excitantes. Então, se você introduzir essas que eu estou te falando, que eu dou garantia do que eu trabalho. Então, se você introduzir essas, daí ela vai dissolver, porque é a base de gelatina. E ela contém cheiro? Tem algum... Tem. Ela tem. Ela tem um cheiro de cravo, porque o cravo ele vai inibir a oxidação do produto. Entendeu? Não vai deixar ela estragar. Então, ela contém um cravo, ela contém várias propriedades excitantes. Nessas propriedades excitantes é onde a mulher vai sentir o aumento da libido, o homem vai ter vai ter uma retardação. Então, ele não vai conseguir ejacular tão rápido. Dependendo da sensibilidade, ela consegue sentir até o meio das coxas quente. Entendi. Ela é bem, bem interessante, que são essas daqui, tá? Que eu estou mostrando. Eu só trabalho com essas daqui. Eu procuro trabalhar com essas daqui porque eu sei... Outra coisa, Lucas. Esse é o segundo produto, né? Que eu mais vendo. Que você está apresentando. Que eu mais vendo é as bolinhas. Outra coisa, eu sempre deixo bem claro para todas as pessoas que me conhecem, pessoa que entra lá na loja, eu sempre deixo muito bem claro para elas que é o seguinte: todos os produtos que você está vendo que eu trabalho é porque eu visitei a fábrica. Eu costumo dizer que eu sou chata, que eu vou atrás, sabe, da pessoa que fez isso, porque eu quero ter uma certeza que se eu indicar para o meu cliente, ele não vai ter realmente uma alergia, se acontecer alguma coisa, se eu vou ter um suporte, entendeu? Então, tudo que você vê que está aqui na mesa, que eu trabalho, eu tenho garantia de fábrica. Entendeu? Como eu estou falando das bolinhas. As bolinhas eu garanto. Uma pergunta, esses produtos, a maioria é importado ou a maioria é fabricação nacional? Nacional, fabricação nacional, a maioria. O que eu trabalho de importado são os toys. Os toys são os brinquedinhos, então os toys, a maioria deles são importados. E outra coisa, como a nossa comunidade, eles ainda não estão totalmente adeptos, sabe? Tipo, não se sentem seguros nem confortáveis de falar sobre toys. Então, eu sempre vou trazer um mais levinho. Se for que nem eu trabalho com um que é por Bluetooth, outro que é por aplicativo, que você pode estimular a pessoa está com uma parte do acessório e a outra pessoa está no aplicativo. E ali ela consegue estimular, fazer uma masturbação através de aplicativo. Se for assim, aí eu só trago por encomenda. Perfeito. Entendeu? Tá bom. E você, então, há quanto tempo que você trabalha nessa área? 7 anos. 7 anos. Eu, por mim, seria mais tempo, mas foi no tempo de Deus. Tá bom. Então, todos os integrantes da sua família aprovaram exatamente você trabalhando na venda desses produtos. Você tem sido bem sucedida, 7 anos trabalhando, servindo as pessoas, preocupada exatamente para com o próximo, para o bem-estar, né? Para o bem-estar, do prazer das pessoas. A minha família, eu não tenho nem o que falar, Lucas. Minha família, o pai da minha filha, eu não tenho o que falar. Não tenho o que falar. São pessoas que eles me mostram que têm muito orgulho. Inclusive o Beto. E, nossa, ele tem orgulho, assim, ele demonstra o tempo todo isso, entendeu? Perfeito, eu fico feliz com isso. Quando eu fiz o coquetel, que foi onde eu conheci o Taral, tudo, ele participou. Nesse coquetel, foi um coquetel muito explícito. Eu fiz a primeira hipnose orgástica no Brasil. E você já participou? Geralmente eles fazem aí alguns eventos, o encontro de produtos eróticos. Sim, em outubro agora, do dia 1 ao dia 3, eu estarei trabalhando na feira, lá na
Na Moca vai ser dessa vez. Vai ser Isso. na Moca, né? Geralmente eles fizeram aqui no Palácio das Convenções, né? Vai Já ser fizeram. isso. Vai ser na Intime Expo. Um beijão para a Suzy, inclusive, que é responsável, tá, pela feira. Então repete a data aí, o local onde Vai ser do pra dia 1º ao dia 3 de outubro. Só que para participar dessa feira, a gente, né, recomenda seguir todos os protocolos. Então tem que estar vacinada também. Tem que estar com as 2 doses. Tem que da estar vacina. vacinado. Tem que estar A pessoa vacinado. pode se inscrever pela internet. Tem que se inscrever pela internet. Perfeito. Pela Intime Expo. Se você entrar no Instagram, já vai ter um link lá e vai ser totalmente... Esse ano eles vão fazer aberto para o público conhecer melhor. Você terá o teu stand lá, então? Não, a gente não trabalha com stand. Não, porque eu sou coaching. Normalmente eu trabalho nas palestras, orientando, entendeu? Ou trabalhando nas vendas. Mas existem os estandes que tem lá normalmente são das fábricas mesmo. Então vai ter Hot, vai ter Int, vai ter a La Pimenta esse ano não vai ter, na verdade, porque ele não quis participar. Mas é a marca que eu mais amo trabalhar, que é a que eu mais me sinto segura. São 18 horas e 52 minutos em São Paulo, hora oficial do Brasil. A sua X-Play Web Rádio está apresentando o Radar ZN sob o comando de Marcos Roberto. Hoje a presença é simpaticíssima dessa pessoa obrigada. Que tem a mente totalmente aberta, é uma pessoa com vontade de... Muita gente que procura obter informações, mas não sabe com quem falar e como falar. Então estamos aqui fazendo a apresentação desse Exatamente. programa. Hoje em dia as pessoas podem inclusive entrar na própria internet e tá lá no Google obter informações, até no próprio YouTube. Tem uma série de orientações sobre produtos, sobre vários procedimentos. Tem pessoas que dão aula sobre sexualidade e você vendendo seus produtos não está fazendo nada demais. Você está ajudando as pessoas a encontrar o seu momento de prazer com os produtos que você vende. Exatamente. Não é mesmo? Tanto em casal quanto sozinho. Não precisa exatamente ser pro uso a 2. Não tem dúvida. Isso aí a pessoa Mesmo pode porque eu acho que a pessoa que pratica mesmo, ela primeiro tem que se conhecer, tem que se aceitar, né? Que hoje em dia, inclusive, né? É aquele perfil, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser chapada, eu tenho que ser linda e bela, mas a alma, né, tá destruída. Perfeito. E me diga uma coisa, quantos produtos que você trouxe hoje aqui para poder nos apresentar? Mais ou menos, não precisa ser preciso. Eu acho que eu trouxe uns 50 produtos. 50 produtos. Qual é o próximo que você gostaria de falar, que é o mais procurado, é o mais vendido, tanto faz tanto por ele quanto por ela? Aí entram os produtos para sexo anal. Perfeito. Normalmente lubrificante ou dessensibilizante. Um detalhe importante, Lucas, eu não trabalho com anestésico, porque o anestésico, dependendo da pessoa, ela não vai, né, realmente sentir prazer. Não vai se sentir confortável, Não. né? Vai anestesiar, tudo bem, mas se é para anestesiar, então por que praticar? Não tem dúvida. Normalmente, se for para praticar com anestesia, é porque a pessoa está querendo dar prazer para outra, não sentir o prazer dela, não realmente conhecer o próprio corpo, que é o que eu instigo tanto. Pode falar um pouquinho dessa parte de sexo anal? Pode, por favor, fica à vontade. Eu trouxe algumas... Nós não fujamos. Não vamos fugir, pode ficar despreocupado Fique que à já. vontade. Pode ficar despreocupado. O que acontece? Vamos dizer que é a cereja do bolo. Quando é a cereja do bolo, a pessoa quer caprichar. Só que para caprichar, o psicológico dela tem que estar leve. E aí, o que acontece? Normalmente, quando a pessoa chega para mim e fala para mim, olha, eu queria praticar, eu queria fazer, mas só que eu tenho medo da dor, entendeu? Então, a gente vai tratar primeiro o psicológico dela, tá entendendo? É o seguinte, se realmente quer fazer, você realmente quer praticar, só que assim, você sente desejo, você sente só curiosidade, você tá entendendo? Porque se o psicológico estiver travado, se estiver muito nervosa, se estiver muito tensa, não tem como, a pessoa não consegue praticar, a pessoa não consegue dar prazer e nem sentir. Por isso que eu não trabalho nem com anestésico e nem com... Não, só com anestésico eu não trabalho. Trabalho com dessensibilizante. Perfeito. Entendeu? O que acontece? Para essa prática, eu sempre vou induzir a pessoa primeiro à higiene. Porque o que as pessoas têm medo é de... Eu entendi como é. Tem pessoas, às vezes, que ficam receosas e ficam até com vergonha, né? Sim, o que as pessoas têm, né, por conta da higiene, é um medo de sujar. Então, isso daí é uma das maiores travas do sexo anal. E depois é o medo da dor. Então, a gente sempre vai indicar uma chuca, que inclusive tem lá, tá? É uma chuca descartável. Tem as chucas que você, não sei se você lembra, deve lembrar, porque o pessoal que tinha parto, antigamente, eles usavam muito para fazer uma chuca depois do parto, tal, para tirar os resíduos, que era aquela chuca bem grossinha, sabe? Acredito que exista. Então, aí agora eles fizeram assim, ó, descartáveis. Elas vêm
elas vêm desse jeitinho aqui, ó. Ela já vem com um pouquinho de lubrificante nela. E aí a pessoa vai abrir, ela só vai usar uma vez. Então não vai ter risco dela contrair bactéria, entendeu? Nem sujeira, nem nada. Então ela vai abrir isso daqui, ó, que é uma chuca descartável. Ela vai introduzir a água aqui e aí ela vai fazer a injetão e vai expelir. Quando ela expelir, ela vai conseguir fazer a chuca, tudo certinho. Isso é um preparo para o sexo anal. Então é a espécie de uma lavagem. Isso. Perfeito. Então, só que não pode fazer muitas vezes, porque daí realmente vai entrar no processo de lavagem. E aí já pode, né, dar complicações. Então, vai usar até umas 2 vezes, ela vai usar um desse daqui para fazer a higiene. Passado isso, ela já vai se sentir mais confortável, mais segura, mais confiante. E aí onde ela vai entrar com um dessensibilizante, que eu tenho esses daqui. Eu separei um bem legal aqui. Tá lá no seu estoque, lá em cima? Ou tá aí? Aqui. Ah, tá aí. É que eu gosto muito dessa marca. E só, eu quero que você aproveite o ensejo, faça um pequeno comentário também sobre preços, né? É bom porque as pessoas às vezes pensam que esses produtos são produzidos com preços absurdos, né? E acreditamos que não. E quando você vai até a casa da pessoa, você leva a maquininha, a pessoa pode pegar o cartão ou faz no Pix. Tudo, todas as formas de pagamento, todas. Perfeito. Então me dê detalhes aí a respeito desses produtos que você tem para a utilização no momento, por exemplo, do que você começou a dizer. Então, se for um produto mais voltado para isso que a gente está conversando sobre sexo anal, eu sempre vou indicar o dessensibilizante, voltando ao assunto, que eu não trabalho com lidocaína, nem xilocaína, nem nada, porque eu quero que a pessoa tenha prazer nisso. Então, eu trabalho com dessensibilizantes. Dessensibilizantes, a propriedade dele de adormecer é bem fraquinha. Então, você vai conseguir aliviar a tensão, tirar um pouquinho da dor e vai conseguir fazer a penetração sem machucar. Mesmo se houver uma fissura, né, um machucadinho, a maioria dos que eu trabalho já tem uma composição cicatrizante, entendeu? Referente a preço, se for, por exemplo, um lubrificante tem a partir de 14... A maioria dos preços, assim, a partir de R$15. A partir de R$15. A partir de R$15, a maioria. Tá, mas eu tenho produtos lá de 5, de 8. Serem preços altos, né? Porque... Senão não vai ter acesso. E não é o que eu quero. Esses aqui, por exemplo, ó, R$14,99. Qualquer um desses aqui. Que, por sinal, é uma das marcas que eu te falei que eu amo trabalhar. Que eles me dão todo o suporte. Que a pessoa da La Pimenta. Eu vou mandar um beijão pra vocês. Tá vendo? Aqui eu tenho o dessensibilizante deles. Quer ver? Esse daqui, ó. Uma pomadinha dessa daqui, depois que você faz a chuca, porque... vamos num preparo. A pessoa tá ali querendo fazer um sexo anal. Só que ela tem esse tabu, né? Esse receio, assim, com a higiene. Então, a higiene, você fez a chuca, tá tudo certinho. Não tem, tirar um pouquinho dos pelos também, que pode causar um incômodo. Então, você vai fazer a higiene. Fez a higiene, você vai passar um dessensibilizante, que são esses que eu tô te falando. O dessensibilizante, ele vai tirar a sua sensibilidade. Vai te deixar um pouquinho mais aliviada. Quando você passa um dessensibilizante, se você já praticou ali, né, por exemplo, um beijo grego com alguma coisa que faz uma vibração, se torna mais interessante. Quando você usa algum produtinho que é mais instigante, você consegue ter um resultado mais legal, porque daí o seu cérebro vai entender que tem alguma coisa para acontecer ali e se torna mais relaxante. Exato. Entendeu? E aí você vai passar um dessensibilizante. Mesmo que passe um dessensibilizante, uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Ah, mas se eu passar, não vai anestesiar meu parceiro? Vai. Então, por isso que se você passar um dessensibilizante, espera de 5 a 10 minutinhos, passa ali um pouquinho dentro. A medida, mais ou menos, a medida de uma falange, assim, sabe? Tipo, uma medidinha mínima de uma pasta de dente. Você vai passar o dessensibilizante um pouquinho dentro, um pouquinho fora. Mesmo que você use o dessensibilizante, você precisa usar o lubrificante. Porque quando usa o lubrificante, ele cria uma película ali no seu parceiro. Então, ele não vai... Como eu posso te falar? Ele não vai... não vai bruxar. Entendeu? Como é que é, já entendi. Tem que tomar cuidado com as palavras. Tudo é para essa finalidade. Bem, vamos passar para um outro aí. Já deu para entender perfeitamente. Acreditamos que é uma orientação dentro da respeitabilidade. São produtos que são utilizados por pessoas que, às vezes, há uma necessidade de se usar. E isso não é, em absoluto, não está ofendendo ninguém, não está atingindo ninguém, não está desmoralizando ninguém. Está simplesmente uma parte de orientação, faz parte da educação sexual. Os produtos que são unissex. Os produtos que são unissex são os beijáveis, como esse daqui que eu tenho, que é o de chiclete. Quer ver? Você pode me dar, por favor, Jota, esse daqui, ó. O de chiclete ali na frente. Da frente. O beijável, isso. O rosinha.
É um dos que eu mais vendo, esse daqui, Lucas. Esse daqui, ele remete muito àquele chicletinho especial de infância que a gente mordia e queria começar o recheio. Certo. Então, ele remete muito a isso. Então, esse daqui é um dos que eu mais trabalho por conta disso. Esse, sim, é um produto unissex que é para todo mundo. O que, que você vai fazer? Você vai abrir ele, de preferência, gente, eu vou dar uma dica bem legal para vocês. Quando vocês comprarem um produto e vocês falarem assim, ai, nossa, eu já vou caprichar, vou deixar, né? Vou dar aquela pimentada, já vou deixar a pessoa ali mais apaixonada do que ela já é. Deixa o produto fácil, deixa o produto aberto, e de preferência ou ali na cabeceira, ou no pezinho da cama, porque quando você deixa assim, você não vai ter aquela pausa, sabe? Falar, ai, nossa, peraí, deixa eu ir lá e pegar o produto e passar, entendeu? Ou abrir a caixinha. Então, deixa tudo acessível, deixa bem ali facinho, para a pessoa só pegar e já passar. Esse daqui é o produto unissex que eu mais vendo. É esse aqui, que é o de chiclete. Ele é o quê? Ele é um gel térmico, beijável. Ele pode ser passado em qualquer parte do corpo. Ele não tem uma textura gordurosa, pegajosa, tá vendo? Ó. Você passou, você assopra ali no corpo do parceiro, da parceira, e aí vai trazer a sensação de quentinho, e aí você pode beijar à vontade. Pode ser passado em qualquer parte do corpo, tá bom? Inclusive, eu já comi 2 demonstradores meus. De tão gostoso que é. Perfeito. Então, aí a Adeline Souza nos trazendo aí detalhes sobre os produtos que ela comercializa, atendendo, ela é praticamente uma pessoa que atende móvel. Se você tiver uma necessidade de fazer a aquisição, você não precisa ficar preocupado. Você pode fazer o contato com a Adeline Souza, que é do... Tem mais alguma coisa a dizer sobre o que você vende? Isso. Tem muito, né? Você tem muito a falar, né? Graças a Deus é um universo que não tem limites. Perfeito. A gente, se puder, a gente fica aqui até a meia-noite. A gente faz uma vigília aqui, fica a noite inteira só falando sobre isso. Perfeito. Então vamos lá. Qual é o próximo produto? Então, só resumindo, assim, para terminar aquela parte que eu estava falando para você sobre os mais... que você me perguntou os que eram mais unissex. E aí eu mostrei para você que era esse beijável e também falei sobre os do sexo anal. Perfeito. Só para finalizar o do sexo anal, tá tendo uma procura muito grande pelo plug. Não sei se você já ouviu falar. Você falou... Eu não. Isso daqui é o plug. Perfeito. Tá vendo? Ele é todo anatômico. Normalmente eu trabalho com esses daqui que são em ácido cirúrgico. Acho que dá para ver, né? E aí o plug, ele tá tendo uma procura muito grande. Por quê? Ele é uma joia. Ele é uma joia. Para quem gosta, né? A função dele, embora pareça só enfeitar, ele é como se fosse, ele é uma arminha para o psicológico, para o cérebro. Por quê? Quando a pessoa está com um desse, o cérebro entende que está tendo um procedimento ali. Então, automaticamente vai ter um relaxamento muscular naquela região. É onde também não tem tanta resistência. E aí a pessoa consegue praticar sem sentir tanta dor. Então, se a pessoa passou um plug, passou um dessensibilizante e está com lubrificante... Perfeito. Ela festa. Consegue obter o resultado consegue. E sentir o seu prazer. Consegue. E ele não tem só a função de enfeitar, tá? Ele, além de enfeitar e trazer essa sensação de relaxamento, quando a pessoa está usando e faz ali a penetração vaginal, ela percebe que houve estreitamento. Tanto o parceiro quanto a parceira tem o estreitamento do canal. Então, ela percebe que está um pouco mais apertada, onde automaticamente se torna mais prazeroso também. Perfeito. Tá? Ok. Então, já aí apresentado o próximo produto, que tem muita gente, às vezes, antenada, querendo saber, por curiosidade, né? Tem pessoas, às vezes, que têm necessidade de conhecer, de saber, e precisa, sim. A gente não pode ficar desatualizado. Todo mundo acha que, se tem a curiosidade de saber alguma coisa, que procure. E você está aí para isso. Com certeza. Então, por gentileza, qual é o próximo passo? Antes de eu te dar o próximo passo, só deixa eu explicar uma coisa. Eu trabalho com todos os gêneros, tá? Então, eu tenho acessórios, produtos para todas as categorias, principalmente para os transgêneros, que às vezes é uma área que se sente muito carente, de não ter informação, de não ter um produto, né? As meninas chegam lá na loja e falam assim, poxa, mas só tem coisa para hétero? Não, gente, não tem só coisa para hétero. Eu trabalho com todos os gêneros. Tanto homossexual, travesti, trans. Pode me procurar que eu vou ter o maior prazer de mostrar para vocês com cada detalhe. Sem falar das surpresas, que cada produtinho desse daqui, eu consigo fazer a pessoa criar uma memória afetiva.
Cada um desses aqui, eu consigo fazer com que ela use o produto, use o acessório e crie um vínculo com o parceiro, com a parceira. Que a gente estava falando no comecinho ali, né, sobre empatia, né, as pessoas estão tão sem paciência, já percebeu? A gente Estressada. tem percebido isso aí, porque tem muita gente aí explodindo com qualquer pessoa, seja Isso. adulto, criança, seja idoso, e isso, alguma coisa tem que ter para poder ficar sob controle, para que a pessoa possa exatamente ter aquilo que se chama paciência para com o próximo. Transtorno de ansiedade. Isso também faz parte, não resta dúvida. Essa área é uma das áreas, a área de produtos, né, de cosméticos eróticos, é uma das áreas que mais está ajudando pessoas com transtorno de ansiedade, para você ter ideia. Depois da pandemia, muitas pessoas desenvolveram, né, com mais agressividade. Algumas já tinham, quem tinha piorou e quem não tinha desenvolveram. E o sexo, ele realmente traz esse relaxamento e ele tira, sim, a ansiedade. Você saber que você pode estar ali praticando alguma coisa que vai, né, te curar, por que não? Entendeu? Então, só para finalizar aquela parte do sexo anal. Eu tenho de várias formas. Eu tenho esse que é de vidro, tá? Correto. Como eu estava explicando para vocês, eu trabalho com todos os gêneros. Mas esse de vidro não se trata um objeto perigoso? Não, porque ele é temperado. Ah, é temperado. Isso, ele é temperado e sempre vai ter um limite, tá? Na verdade, Lucas, eu vou te mostrar. Eu tenho um que é maior ainda. Por quê? Antes de eu te mostrar esse, eu sou uma das poucas profissionais que trabalha com a linha fetichismo profissional. O que é a linha fetichismo profissional? Envolve várias fetiches. E em alguns deles tem alguns tipos de parafilia, que são pessoas que se sujeitam à dor. As algemas, por exemplo, é um fetiche. Entendeu? Tenho pessoas que querem ser amarradas tanto nas mãos quanto nos pés. Tudo isso daqui faz parte dos fetiches. Então, eu trabalho com uma galera profissional. Quando eu estava comentando com você que a gente fez o nosso coquetel, e no coquetel teve uma apresentação muito profissional sobre isso. Quando eu falo profissional, eu falo o quê? De pessoas que são estudadas para praticar. Tanto que tem hipnose. Então, são pessoas que são estudadas, que estão muitos anos no mercado, e elas te orientam, te ensinam o que é um fetiche. Um fetiche simples, que às vezes você tem e você não sabe. Eu, por exemplo, eu tenho selenofilia. O que é selenofilia? Tem noção? Não. É uma coisa Eu não entrei simples. nesse mundo. Olha que lindo. É admiração pela lua. É um fetiche. Fetiche. É um fetiche. Não é interessante? Né? Voyeur. É pessoas que já gostam de ver o ato. Que gostam de visualizar. Gosta Entendeu? de assistir. Gostam de assistir. Perfeito. Entendeu? E estigmatofilia. É cada palavrão, né? Bem, não tem dúvida, né? Isso aí tem... Bem, se tem gente para tudo, né? Automaticamente vai... Estigmatofilia. Atração por tatuagem ou pessoas tatuadas. Tá vendo que interessante? Então, eu abordo muito essa parte do fetichismo profissional. Por isso que eu falo que eu consigo me adaptar em qualquer gênero. Então, o Sexy Shop, ele traz isso daí. Ele traz tanto acessórios, sabe, quanto produtos voltados a isso. Velas que não queimam. Ainda bem que você aprofundou-se nos conhecimentos para que você possa dar assim uma explicação com transparência ao seu cliente, ao consumidor, principalmente, né? Se faz necessário, que a pessoa não pode chegar e comprar o produto e depois não sabe como utilizar. Tudo que você ama, você investe. Não tem dúvida. Pode ter certeza. Eu, pelo menos, penso assim, se é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Eu tenho muita curiosidade em aprender, eu vou até o final. Eu sou muito persistente nisso. Tem que ter essa curiosidade. E eu não gosto de ser duvidosa. A vida é um eterno aprender. Então, nós temos sim que procurar se especializar, estar atualizado, porque é ruim quando você está, por exemplo, numa roda de amigos, há um pequeno determinado comentário que você fica boiando, não sabe o que falar, porque você não entende do assunto que está sendo abordado. Então, por isso que você tem que aprofundar, sim, nos conhecimentos. Você está de parabéns. Obrigada. Perfeito? E aí, qual é o próximo aí que você tem a nos apresentar? Porque tem muita gente que está ainda curiosa para saber, porque tem N quantidade de produtos, o mundo inteiro utiliza, por isso que existe. Agora vamos àquela situação. Um detalhe, é o mercado que mais fatura no mundo. É o mercado que mais fatura no mundo, não tem dúvida. Se Deus quiser me der capacidade, eu vou estar lá na Espanha, na próxima feira deles, quero ir para lá. Lá o bicho pega. Então, e aí a gente vai para um detalhe muito importante, que muitas pessoas me procuram ou mandam mensagem, tá? E a gente vai falar muito agora do masculino. Tem como aumentar o tamanho? A pergunta que não quer calar. Inclusive, há uma série de comentários aí, a gente vê reportagens aí quase todos os dias pela internet, quanto
esse procedimento de que muita gente está em busca, entendeu? De fazer e aumentar aí o membro. Como é que funciona? Primeiramente, eu quero falar que não importa o tamanho da varinha, o que importa é o que a mágica que ela faz, tá? Para você... Para você conseguir, aqui eu tô falando do relacionamento hétero, tá? Para você conseguir satisfazer a sua parceira, você precisa pelo menos ter no mínimo ali 6 a 8 centímetros, que é onde você alcança o ponto G, que é onde a mulher tem mais sensibilidade, é o ápice da mulher, certo? Então você precisa de ter no mínimo 6 centímetros. Com 6 centímetros você já consegue fazer uma brincadeira legal. É por isso que existe aquela frase lá de que tamanho não é documento. Não é documento. Perfeito. Não é. A performance, sim, é o que vai realmente definir você. Entendeu? Então, assim, 6 centímetros basta. Teve 6 centímetros, poxa, vamos brincar no sexo oral. Eu recebo tanta pergunta de homem falando, nossa, como que eu faço para dar prazer para uma mulher? Olha essa dica. Não tenha pressa. Faz com carinho, faz com detalhe. Se uma mulher ela se sente pressionada, se uma mulher percebe que ela tá ali no ato e ela tá tendo a obrigação, tipo, e aí, foi, e aí, tá indo, não sei o quê, aquilo trava. Provavelmente acontece com alguns homens também. Imagina o incômodo de falar, e aí, não vai gozar? E aí, não vai? E aí, não vai? Entendeu? É uma pressão, uma cobrança. É necessário que ambos estejam numa boa concentração. Aproveita o momento. Entregar o momento e nenhum apressar o outro. Aproveita o momento, sabe? Se delicie, muito beijo. Lucas, você tem noção de quantos casais estão ali convivendo há anos e não tem o beijo na boca? O beijo na boca, eu costumo falar, né, que os olhos é a entrada para a alma e o beijo é para o corpo. O beijo na boca ele é primordial, sabe? Ele é necessário. E as pessoas não se beijam mais. Por isso que quando a pessoa chega lá, eu sempre vou começar por um beijável. Vamos beijar na boca. Vamos beijar na boca é bom, é gostoso. Não tem dúvida. É estimulante. Não tem dúvida. É uma das partes que mais tem terminações nervosas também. Entendeu? Seu cérebro vai começar a entender que você tá ali, sabe, se preparando para uma ocasião especial. Vai trazer muito relaxamento para o seu corpo. É necessário beijar na boca. Entendeu? Beijou na boca, vai beijando, vai passando um beijável, vai descendo no corpo, vai sussurrando. Mulher, ela é muito motivada por palavra, enquanto o homem é totalmente visual, enquanto o homem tá ali naquela pegada, tipo, nossa, né, que fartura, que grande, que isso, que aquilo, a mulher, ela tá ali preparada para ouvir. Então, quanto mais você fala, mais excitada, mais estimulada e mais relaxada ela vai ficar. É o famoso sexo falado. Isso. Coisa boa. Então, é o seguinte... Você foi ali num sexo oral legal. Ah, mas eu ainda assim não sei praticar um sexo oral. Poxa, beija. Beija gostoso. É como se você estivesse beijando a boca de cima. Pronto, normal. Vai beijando, beijando, beijando. E depois você vai se importar realmente com o tamanho. Mas, enfim, não há nenhum produto que faça milagre para o aumento de um pênis. Não tem. O que a gente trabalha são com as bombas penianas. O que acontece? Quando você pratica muito um exercício, automaticamente você obtém um resultado. Com muita persistência, né? Porque tem gente que começa, tipo, eu começo a entrar numa academia, não fica 10 dias e sai. Mas se você começa a praticar, para as mulheres o pomparismo, por exemplo, que existe o pomparismo, que é para enrijecer mais, né, a musculatura pélvica. Para o homem tem a bomba peniana. A bomba peniana nada mais é do que um acessório que você vai encaixar ela sem estar excitado, né, sem estar ereto, você vai encaixar ela e ali você vai fazer uma pressão e você vai começar a fazer a ereção automaticamente sem estar excitado, entendeu? Essa prática, esse exercício, ele consegue, não totalmente comprovado, aumentar o pênis de 2 a 3 centímetros. Nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Então, muitos casos que existem por aí, muitas propagandas, é propaganda enganosa. Pode não ser considerada enganosa porque existem muitos vasodilatadores. Que é o vasodilatador é como esse daqui, ó. Ou aquele ali que eu gosto mais, que é o Extender. Primeiro ali, ó. Primeiro. O primeiro, Jota, ali. Ali na ponta. O primeiro. É o primeiro, da ponta de lá, aí, ó. da ponta. Aí. Ah, ele Ele é meu parceiro. É teu parceiro, mas ele não conhece, né? O que acontece, Quem Lucas? estudou foi você. E olha que ele frequenta lá, tá quase todo dia lá. Começar a te dar aula, Jota. O
que acontece? Quando você... Eu gosto desse daqui, tá? Eu reforço muito essa marca, porque, como eu falei, ela apimenta o nome dessa marca, tá? Eu quero mandar um beijão pro Diego, porque é uma marca que me dá muito suporte, que me dá muita garantia de produto. E, sabe, se eu precisar dele agora, falar, Diego, é o seguinte, ele me responde, sabe? A galera, a equipe dele é uma equipe maravilhosa. Não tô fazendo propaganda. A finalidade desse produto, então, é? Entendeu? A finalidade desse produto é aumentar o tamanho do pênis. Só que ele é um vasodilatador. Quando é vasodilatador, ele vai causar um leve inchaço. Então, se ele é um pouquinho mais fininho, por conta dele estar vasodilatado, ele vai aumentar. Vai dar a sensação de aumento do pênis. Um aumento instantâneo. Não é aquela coisa que você vai falar assim, poxa, eu vou ficar 2 horas ali no ato e o negócio vai ficar grosso. Não, porque conforme vai misturando com a libido, vai misturando com os outros líquidos que a gente espere, ele vai saindo. A reação é imediata. É imediata. Entendeu? Outro acessório que eu não tenho aqui, mas que dá um resultado legal, e até mesmo para a autoestima de alguns homens. E esse produto que você está dizendo que a pessoa pode fazer a aplicação, ele não causa alergia no paciente? Não causa alergia, não. Ele é um produto e também não é confiável. testado em animais, tá? Deixa eu reforçar isso daí, que eles não são testados em animais. Não são testados. Não. Somente em seres humanos, porém, ele é um produto garantido. Totalmente. Entendeu? E não causa nenhuma contraindicação no parceiro. Não. Só para reforçar, quando a pessoa passa, não é que ela não vai sentir nada. Ela sente ela sente uma quentura. É normal. A maioria dos produtos também com cheiro de cravo, tá? A maioria dos produtos ele vai trazer alguma sensação térmica. Vai trazer uma sensação térmica. E esse daqui, ele é um pouco mais potente por isso. Então, se de repente você passar e falar assim, não, Adelina, mas tá ficando vermelho, mas tá ficando com... É o resultado dele. É esse mesmo. Ele fica um pouco mais vermelho, mais inchado, e a pessoa sente a diferença na hora que ela já passa. Isso é um aumento instantâneo. Não que vai ter um produto que realmente... Que nem eu ouvi antes de ontem, uma pessoa me cobrando e falando, você não tem aquele que aumenta 9 centímetros? Eu falei, não, gente, não. Não, foi... eu não ia falar. Não, mas é porque tem muitas dúvidas, assim, as pessoas me mandam, sabe, me mandam tanto para aumentar o pênis quanto para retardar. Para retardar eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, para aumentar o pênis, só instantâneo. Ou você praticar por um longo período, com a bombinha, com a bomba peniana. Perfeito. Entendeu? Ok, são 19 horas e 30 minutos em São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos estar finalizando o nosso programa. Estamos aqui apresentando o Radar ZN. É uma curiosidade, né? Não, para muitos, né? A empreendedora, Adeline Souza, ela é a proprietária do Ponto G Sex Shop, situado exatamente na Avenida Rolando Garros, número 1569, na loja 28. Ela atende também, caso você tenha necessidade de fazer a aquisição desses produtos, não querendo comparecer em quaisquer estabelecimentos comerciais, você pode sim adquirir por telefone, solicite a ela, tire suas dúvidas, ela leva o produto até você. O telefone é 011 96149 0557. É uma prestação de serviço, é uma pessoa que está preocupada com o prazer da pessoa, do seu próximo, que tem que pessoa às vezes quer sentir um prazer, quer se sentir assim um pouco mais confortável no momento de relação a dois. E o que acontece? Ela simplesmente tem os produtos, vende por um preço bem leve, bem suave ao seu bolso, e não tem nada muito caro. Ela dá explicações, como utiliza, como se faz, quais as reações, e nada prejudicial ao seu parceiro. Por isso que nós a convidamos aqui, porque ela está sim preocupada com o próximo. 19 horas 31 minutos. Vamos lá na sequência. O que você tem mais a dizer sobre os produtos que você vende? Produtos eróticos. Olha, como eu dei a dica aí da bomba peniana para os meninos, eu vou falar rapidinho aqui sobre o pompoarismo, tá? Porque existe a bomba peniana, que é para reforçar ali o pênis do homem, né? Para manter ereção também, que ela ajuda a manter ereção. E existe o pompoarismo, que eu cheguei a comentar um pouquinho. O pompoarismo é um treinamento que a pessoa faz ali no assoalho pélvico, ali na região, que é para enrijecer um pouco mais. Existem algumas situações que as pessoas falam assim, nossa, mas parece que ela soltou gases pela pepeca. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas nossa, eu estava numa situação ali e soltou um pum pela periquita. Na verdade, isso daí a gente chama de flatos vaginais. O que acontece? É que o músculo está muito relaxado.
Quando está muito relaxada, ela não tem tanta firmeza. Então, por isso que a gente vai trazer um acessório como esse aqui. São bolinhas de pompoar, que é aquela do filme dos 50 Tons de Cinza. Então, essas bolinhas aqui, ela vai fazer exercício. Deixa eu só reforçar. Esse exercício, ele precisa ser orientado. Não é um exercício que você consegue praticar sozinha. Por quê? Se você pratica sozinha, você pode fechar demais. Isso pode ser prejudicial também, inclusive causando até infecção de urina, sabe? Dando uma complicaçãozinha ali para as mulheres que menstruam. Então, eu não aconselho fazer pompoarismo sem uma orientação correta. Deixa eu só lhe cortar por um minuto. Esses produtos que você vende, por exemplo, tem mais produtos que eu estou vendo, todos eles embalados em caixinhas, eles têm, por exemplo, alguma bula orientativa, como a pessoa deve proceder para que ela possa ter orientações? Eu acho que vender é fácil. Agora, precisa sim de ter explicações, exatamente... Qual é, na realidade, a utilização dele? Se tem algum documento que possa exatamente explicar como funciona. Que pergunta Espécie de uma magnífica. Que pergunta magnífica sua. Eu estou perguntando porque tem gente que às vezes abre a caixinha, quer saber como usa de qualquer jeito e de repente não tem um objeto, alguma coisa explicativa. Tá aí o motivo pelo qual eu exijo tanto o meu atendimento. Por que que eu me destaco? Eu falo com toda certeza que eu me destaco por conta disso, pelos meus estudos. Nenhum desses produtos vem com orientação. Não Nenhum. tem. O que acontece? Pela Anvisa, só pode ser registrado como um óleo de massagem. O único que ainda pode ser registrado, que é dessa marca que eu te falei, como óleo de massagem muito quente, é o dessa marca que eu te falei, que eu trabalho mais. Só. Mas fora isso, todos eles você vai ver que está escrito óleo de massagem. Por que as pessoas, às vezes, elas têm um certo receio de entrar no sexy shop falando de atendimento, não generalizando, tá? Porque tem pessoas que têm prazer, assim como eu, em atender. Só que quando você entra no sexy shop, a maioria das vezes, quando é vendedora, que não é o caso, quando a pessoa chega e fala assim, nossa, essa vendedora é boa, eu faço questão de falar realmente que eu sou. Não, na verdade, eu sou sexy coach. Entendeu? Que eu acho que ali já passa uma confiança, a pessoa sabe que ela não vai estar comprando qualquer coisa. Sexy coach se trata exatamente de uma pessoa com profundo conhecimento Isso. em explicar a existência e a utilização dos produtos. Exatamente. Na maioria das vezes que a pessoa entra no sexy shop, ela vai falar assim, nossa, eu sou uma pessoa muito curiosa. Se eu entro numa loja, que nem eu entrei, e acho que foi um dos motivos que me fez, sabe, falar, quer saber, eu vou trabalhar nessa área, mas eu vou fazer a diferença. Porque eu entrei no sexy shop e eu, pela minha curiosidade, eu quero saber para que serve cada coisa. Eu quero saber se vai ter reação, como que eu vou fazer, se a pessoa vai lembrar de mim depois, porque o que a gente quer de um ato é ser memorável. A gente quer ser lembrado. Não tem dúvida. Né? Então, eu cheguei e falei assim, nossa, que legal, para que serve isso? Ah, é um lubrificante. Ah, nossa, legal. E isso? É um lubrificante. É muito fácil falar, né? Mas qual a diferença desse para outro? Ah, é tudo lubrificante. Não, mas tem vários aqui. Eu quero saber o porquê que esse aqui é mais caro, por que esse é mais barato, por que esse é rosa. Eu sou assim. Eu quero saber, eu quero uma resposta. Por isso que ninguém fica sem resposta quando conversa hoje comigo. O consumidor ele está muito exigente, né? Tem, por exemplo, deixa eu só aproveitar a oportunidade aí do gancho, tem cliente, por exemplo, consumidor que chega em você e faz o que na realidade você acha que todos deveriam fazer, procurar saber qual a finalidade, o porquê e para quê, qual a reação desses produtos? Não, você acredita que não? Mas você faz questão de explicar. Eu faço questão. Quando a pessoa chega para mim e fala assim, esse daqui, mas esse daqui não é a mesma função desse daqui? São as mesmas funções, só que um tem uma propriedade a mais de composição química dele. Química não, que a maioria são naturais, mas a composição dele é um pouquinho a mais, entendeu? Tem marca que investe mais. Então, eu vou dar a diferença disso. Mas esse daqui é mais caro porque a marca investiu um pouquinho mais. Então, tem mais propriedades existentes nesse. Você vai ter um resultado mais forte, mais rápido nesse daqui. Entendeu? Perfeito. Então, por isso que eu sempre falo, se entrar na loja, eu não vou responder a todo lubrificante. Não vem explicação, não vem nenhuma orientação. A Anvisa não permite colocar, então só pode colocar óleo de massagem. Quer dizer que não tem produto. Óleo beijável. Tem o produto, tem a embalagem, tem a caixa, mas não tem a bula. Não. Explicativa. Não tem. Qual o meio de se utilizar, se encontra ou não indicações? Não tem. Bom, então são produtos confiáveis de que não atinge o ser humano. Não, a maioria deles não atinge o ser humano. A maioria deles são produtos naturais, a maioria. Tem muito deles que nem esse daqui, não é açúcar que eles usam. A maioria deles usa o frutose e tem mais um outro que eu não lembro o nome, mas que lembra açúcar, mas não tem açúcar. Eu trabalho com linha vegana, eu trabalho com linha para evangélicos. E maravilha. Bom, então,
Mas parabéns aí, mais uma vez obrigada. a você, porque pelo trabalho que você faz, você não está faltando com respeito ao próximo, você está Não, procurando de jeito nenhum. se preocupar com o bem-estar, com o prazer do próximo, com os seus produtos eróticos, com a sua unidade instalada. Aliás, eu falei em unidade instalada, você só tem essa unidade instalada na Avenida Roland Garros, número 1569, na loja 28, no Jardim Brasil, né, ali? Por enquanto, sim. A meta é ser distribuidora, né? Né? Sim, claro. E você trabalha externamente, fazendo as suas vendas externas e tem essa sua unidade. Pretende, sim, estender mais uma unidade em algum outro local? Na verdade, eu pretendo ser uma distribuidora. A distribuidora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com esses produtos para que outras pessoas consigam vender. Então, vai ser um preço totalmente mais acessível. A meta é essa. Sim. Ou, melhor ainda, o meu sonho de verdade é ter um caminhão. Eu quero caminhão. Ah, meu Deus do céu. Eu quero um que maravilha. caminhão de sexy shop móvel. Eu quero uma carreta. Porque eu amo caminhões, eu sou Olha, apaixonada. Eu vou falar um negócio para você aqui. Só de você ter vontade, já tem 99%. Ah, com entendeu? certeza. De ter conseguido a sua carreira. Você pode ficar tranquila, porque quando a gente tem boa vontade, a gente não encontra nenhuma dificuldade. A meta é essa. Meu pai, ele é caminhoneiro, né? E o meu pai, ele sofreu um acidente, inclusive, né? Enquanto ele trabalhava, ele não tem uma perna. Mas mesmo depois de tudo isso, ele é uma das pessoas que mais me inspira. Por conta disso, mesmo ele não tendo uma perna, ele continuou na profissão que ele amava e ama Sim. até hoje, entendeu? Então, para mim, ele é uma referência muito grande. Minha mãe também, graças a Deus, Perfeito. de Então, persistência. então breve a gente está vendo aí um caminhão. Sim, né? o sexy shop móvel com PG, assim, ó, bem grandão, assim, aquela lona preta, coisa mais limpa, refrigerado por dentro. Perfeito. Não, mas Nada é bom. explícito, tá? Eu prometo que as coisas que nem eu deixei ali ó, no cantinho, mas as como eu coisinhas mais disse no detalhadas. princípio aqui, Adeline, tudo dentro da respeitabilidade. Estamos fazendo um programa aqui Você viu hoje que é fácil? com produtos, exatamente produtos eróticos, isso sem faltar o respeito ao próximo, sem faltar com o respeito ao internauta. E nós temos sim que fazer com que as pessoas tenham conhecimento, porque do momento que existe o produto é porque alguém utiliza e alguém do governo autorizou a venda disso aí. E nada é proibido. Entendeu? Só é proibido fazer sexo publicamente. Isso é crime. Entendeu? É um atentado ao pudor. E faltar com respeito à mulher também é um atentado ao pudor. Eu acho que toda pessoa que falta com respeito à mulher, principalmente à mulher, ele tem que ser encanado na hora e ser prisão preventiva. Sabe? Por isso é que nós achamos aqui que esses produtos que estão sendo apresentados, anunciados, a existência deles, porque existe porque tem gente que utiliza. Essa é uma das razões da própria Adeline Souza ter aberto o seu estabelecimento comercial na Roland Garros, número 1569, na loja 28, no Jardim Brasil. E ela está sendo bem sucedida desde quando deu os seus primeiros passos na venda desses produtos eróticos. Não é mesmo? Obrigada. Está satisfeita? Muito, com certeza. Perfeito. Eu não só me satisfaço como eu consigo ver a satisfação no olho das pessoas, sabe? E o feedback que eu recebo depois. Nossa, realmente muito foi importante. tudo aquilo. Eu tenho uma história tão linda, tão linda. Eu tenho um feedback de uma pessoa que ela foi casada há 14 anos. Então pode começar a contar porque você havia prometido. Ela nunca tinha tido um orgasmo. Ela nunca teve orgasmo e aquilo incomodava ela e ela tinha alguns transtornos. E ali ela entrou na PG, gente, inclusive porque eu tô no MAPS, tá? Se vocês puderem me avaliar, eu agradeço, viu, Lucas? Perfeito, pode ter certeza. Porque ajuda o bairro a conhecer onde que tem um sexy shop com consultora. E ela entrou ali, e nossa, essa situação ela me emocionou tanto, me impactou tanto, e eu faltava uns 4 dias. Não que eu tivesse desistido, veio a pandemia, veio algumas situações e eu quis parar, porque eu não estava dando conta, né, de acertar o aluguel, eu tive muita ansiedade, crise de pânico, a fase ruim, eu passei. Todo mundo sofreu com a chegada da pandemia e está sofrendo até hoje. Então, eu não sofri na parte financeira tanto, que eu continuei fazendo as vendas, mas a parte psicológica ficou muito abalada. O psicológico abalou todo mundo. E ali eu falei assim, eu acho que eu vou ter que desistir. Então faltava 4 dias para me entregar a minha loja. Eu falei, não, vou devolver pro dono, né? E ele aluga aí e faz o que ele quiser. E aí entrou essa pessoa e falou para mim assim, olha, eu nunca tive um orgasmo tal, e eu me relaciono, hoje em dia eu me relaciono só com virtual tal, mas eu tô interessada em uma pessoa tal, só que eu queria saber como que é. Ali eu acolhi.
Ali eu já abracei. Se essa pessoa foi conduzida a você, porque foi conduzida... Ela viu pessoa pelo certa. Maps. Na verdade, ela falou assim, te procurei pelo Maps, e aí como eu vi que tinha muito comentário positivo a seu respeito, e eu vi que você tinha 5 estrelas, eu falei, não, então eu vou lá. Eu acho que ela fez uma boa escolha. Essa pessoa me fez chorar, e olha que eu sou uma pessoa difícil de chorar. Sou um pouco mais, acho que a vida já espancou tanto que eu sou mais resistente. Essa pessoa... Ela chegou em mim e falou pra mim que teve esse casamento atribulado, né? Que ela sofria agressões, tudo, por 14 anos. Tinha, sim, o ato, mas não por prazer, por obrigação. E fora tudo isso, ela conversando ali comigo, né? Houve aquele rapport. Sabe quando você sente química com a pessoa e a pessoa fala assim, não, acho que eu posso confiar. Graças a Deus eu escuto isso com muita frequência. Eu acho que eu escuto isso quase todos os dias. Senti confiança em você. Acho que eu posso falar meu caso, sabe? E essa pessoa, nossa, ela me emocionou demais. Que ela chegou em mim e falou pra mim que não tinha tido e tal. Tava nesse relacionamento abusivo, ela tinha se separado. E ela queria saber como que era a situação. E aí eu fui explicando, fui orientando. Eu falei pra ela como que ela conseguiria tal, que não sei o quê. Dei o ponto G pra ela, né? Instruí ela a comprar o ponto G pra ela se estimular tal. E ela falou pra mim assim, olha, eu posso ser sincera com você? Depois desses 14 anos eu faço tratamento, né? Com psicólogo, com terapeuta, tudo. Mas eu ainda não estou conseguindo resultados, porque nesses 14 anos, a única coisa que eu levei desse casamento foi o vírus do HIV. Ah, coitada. E ela nem Então, procurou eu uma acho... sexóloga? Não. Então, eu acho que qualquer pessoa reagiria como vocês fizeram agora. Nossa, eu olhei pra cara dela, aquilo pra mim, não que eu fique feliz com a situação dela, mas aquilo pra mim foi um presente, porque eu falei assim, essa eu vou abraçar, essa é minha, essa eu vou cuidar. Tá entendendo? E aí eu virei pra ela e falei pra ela assim, olha, mesmo com toda essa bagagem que você tem, eu acho que Deus te trouxe pro lugar certo. Porque mesmo eu trabalhando com sexualidade, mesmo eu falando sobre sexo, sobre pênis, sobre vulva, sobre vagina, eu faço questão de priorizar Deus no meu estabelecimento, na minha vida. Eu coloco ele como primordial. Eu sei que algumas pessoas ainda me olham com um pouco de receio. Nossa, mas ela fala de Deus e de sexo ao mesmo tempo. Para mim, Deus é minha vida. Então, eu sempre vou falar para uma pessoa, sabe, que entrar... É porque o seu trabalho, ele vai em busca do pão de cada dia. Também. Por isso é que você tem que saber administrar, conduzir o seu comércio, estar sempre na sua mente compenetrada em administrar a condução do seu ganha-pão, porque ele vai levar para a sua mesa. Com certeza. Eu sou tão se grata. tratando de um produto de que as pessoas, às vezes, não olham assim com bons olhos, mas é um produto que vai ajudar as pessoas a resolver uma série de problemas, quebrar a timidez, auxiliar ela a sentir o seu prazer junto ao seu parceiro, ou até mesmo individual. Eu acho que você está certíssima. Mesmo que a pessoa não olhe com os bons olhos, o importante é o que eu recebo. Eu sou tão grata, tão grata, eu agradeço tanto, tanto. E quando essa mulher chegou pra mim, nossa, meu Deus do céu, eu abracei, eu falei, Senhor, eu tô aqui pra isso. Eu estou aqui pra isso. E eu acolhi ela. E nesse acolhimento, eu falei pra ela assim, mas tudo bem, você continua os seus tratamentos, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Você já passou com um terapeuta sexual? Porque você tem traumas nessa área da sua vida. E ela falou pra mim, não. Eu nem sabia que existia, nem sabia de nada disso. Aí, Lucas, aí vem a minha cereja do bolo. Passada ali umas 2, aí eu orientei uma pessoa que eu conheci no samba. Eu gosto de um samba, viu? Eu acho que todos os sambas aqui me conhecem. E eu conheci uma pessoa que ela é terapeuta sexual, né? E é uma pessoa maravilhosa, encantadora também, super acolhedora. E eu tenho o contato dela para as pessoas que chegam até mim com algum trauma, sabe? Com alguma situação, um caso mais grave, eu tenho como conduzir essas pessoas para os profissionais exatos. Ainda bem que você tem essa habilidade. Isso. Inclusive, eu tenho contato de ginecologista, de terapeuta, entendeu? Eu tenho contato de toda essa galera, porque quando a pessoa chega primeiro para mim, se eu ver que é uma situação que eu não posso resolver com produtos, nem com uma conversa, eu vou orientar para o profissional adequado. Entendeu? Para uma sexóloga já formada. Eu estou em formação de sexologia, eu ainda não concluí. Por isso que eu coloco sexy coach. Eu não sou sexóloga, eu estou me formando pelo Tessarioli. Então daqui a pouquinho você estará atuando nessa área de sexologia. Com certeza. E aí, passado ali uns 15 dias, essa pessoa me mandou mensagem e falou para mim assim, nossa, eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e a você.
Eu fiz o tratamento mesmo, eu fiz a terapia e tá me trazendo muito resultado, mas realmente o que eu queria te falar é que eu tive meu primeiro orgasmo. Nossa, pra mim. Só de falar eu ainda me emociono. Eu acho que isso pra mim, sabe, tipo, aí eu falei assim, quer saber? Não vou fechar. Não vou fechar, vou ficar. Tá certo. Então, aquilo ali já foi um grande sinal para você não finalizar aí o seu estabelecimento comercial, dar continuidade. A gente nunca, jamais, todavia, contudo, deve, por exemplo, no meio do caminho, dar aquela pausa ou voltar. Vamos seguir em frente, porque é para frente que se anda. O desânimo, Lucas, ele é um pouco que inevitável. O empreendedorismo no Brasil é muito difícil, sabe? Para você legalizar tudo é muito difícil. Não, mas deixa eu explicar para você, falando aí nessa área de empreendedorismo, quero só aproveitar da oportunidade de dizer que nossa equipe aqui tem integrantes que pertencem exatamente à Associação Comercial Distrital Nordeste. Caso você queira, pode procurar pelo O Jota me apresentou. Então, pelo... No Sebrae. Faço até hoje, na verdade. Mesmo os online eu continuo fazendo. Inclusive, agora no final de outubro tem mais um para fazer. E me ajudou bastante, me deu muita visão também. Eu só gratidão. Perfeito. Então, eu fico muito feliz de ter recebido você aqui nos nossos estúdios. A gente só torce para que você continue obtendo sucesso nessa sua caminhada. Tem muitos produtos aí que as pessoas Tem uma variedade muito grande. Eu não trabalho só com produtos que são voltados para o uso do casal. Tem muitos produtos que são voltados para o cuidado pessoal, como um desodorante íntimo, sabonete íntimo, tanto para o homem quanto para a mulher. Todos os sabonetes que eu trabalho vão inclusive, né, deixa eu reforçar isso daí, que eles vão funcionar exatamente com o tipo de pH da pessoa, tá? E outra, um detalhe importante dos sabonetes, eles são dermatologicamente e ginecologicamente testados. Quando é dermato, é da pele, certo? Quando é gineco, então você sabe que ali a sua região está mais bem cuidada ainda, entendeu? Perfeito. Então são produtos aprovados pela Anvisa, autorizados pela Anvisa. Todos eles. As pessoas devem, fazer a utilização sem qualquer receio de ser aí algum produto que tem contraindicação. Isso. Não é mesmo? Sobre as visitas, como que eu faço normalmente para ir na casa da pessoa? Tem que agendar. Também. Primeira pessoa me chama no WhatsApp. Normalmente, quando as pessoas me chamam no WhatsApp, eu vou tentar dar uma assistência. Só para reforçar, às vezes eu demoro um pouquinho, porque eu faço tudo sozinha. Tudo sou eu. Então, se eu compro, se eu vendo, se eu atendo a domicílio, eu faço tudo sozinha. Entendeu? Se eu limpo a loja, tudo quem faz sozinha sou eu. Você não tem outras pessoas que te auxiliam na venda? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Porque é uma área difícil de você conseguir pessoas qualificadas desse jeito. Lembra que eu te falei que eu não sou vendedora? Então, eu não queria vendedora. Entendeu? Eu quero pessoas... Claro, pode ser vendedora, mas uma pessoa que ama o que faz. Porque a minha profissão é o acolhimento. Entendeu? Então, assim, eu faço tudo sozinha. Então, eu respondo no WhatsApp, tá? Eu respondo. Mas aí eu mando um catálogo para a pessoa, e nesse catálogo, ele é um catálogo meio que universal. Tem todos os produtos nesse catálogo. Inclusive, se vocês me chamarem, eu vou mandar para vocês. Só que o que acontece? Não tem valores, porque tem uma rotatividade muito grande, né? Inclusive por conta da pandemia de valores. Então, uma hora o preço está lá em cima, outra hora o preço está lá embaixo, sabe? Tem produtos que saíram de linha. Tem marcas que eu não trabalho, Lucas. Não trabalho, nem se a pessoa me der. Você já conhece muito bem, já sabe. Não vai ter um retorno. E não oferecer para o consumidor ou o seu cliente. Só que eles estão no catálogo, porque são marcas boas que estão ali, mas eu não aprovo. Entendeu? Então eu penso assim, se eu não aprovei, a pessoa também não vai aprovar. Não, se você não conhece, vai gostar. Você não vai vender gato por lebre. Entendeu? Eu não gosto. Se não for para ter resultado, eu quero que você chegue em mim e fale assim, Adeline, realmente foi tudo aquilo que você falou. Eu gosto disso. Claro, não que eu nunca recebi um feedback negativo. Já recebi de falar, nossa, não foi tanto que eu esperava. Não tem problema, vamos tentar achar outro para dar o resultado que você quer. Perfeito. Entendeu? Ô, Adeline, estamos chegando ao final do nosso programa. Acreditamos que tenha sido bastante produtivo. Você pôde, eu te deixei muitíssimamente bem à vontade para que pudesse expressar aí sobre os seus procedimentos, a venda do seu produto, como você começou, essa sua caminhada, e agora você foi atentada aí para o fator empreendedorismo. Você pode sim procurar o pessoal lá na Associação Comercial, lá na Superintendência Associação Comercial, na Avenida Avenida Marques, na Avenida Guilherme Cottin, 1070, número 1070, pode procurar pelo pessoal, principalmente pelo nosso companheiro William, pode procurar pelo William, lá na Vila Maria, que ele vai, na realidade, te dar toda a orientação e vai te informar quais os procedimentos
referente no empreendedorismo pela Associação Comercial Distrital Nordeste na Vila Maria. Com certeza eu vou procurar mesmo porque eu quero ser distribuidora. Perfeito. Eu vou caminhão. deixar agora o microfone para as suas considerações finais. O nosso colega Taral está aí aproveitando aí, documentando a presença da Adeline Souza em nosso Famosa estúdio. essa daqui, viu? Hein? Essa daqui também é famosa, tailandesa. Perfeito. Então, o microfone aí, Adeline, para as considerações finais sobre a sua participação no nosso programa Radar ZN no dia de hoje. Já agradecendo em nome dos internautas por tudo que você fez, as explicações, foi transparente, foi honesta, principalmente, entendeu? E eu só torço para que você continue sendo bem-sucedida a cada ação que você der profissionalmente na sua vida. Amém, gratidão, gratidão. Antes da gente finalizar, eu quero deixar uma frase que eu, inclusive, deixo lá no meu Instagram, que eu levo pra vida, viu? É uma frase que, eu nem sei de quem que é, mas eu acho linda e eu falo ela o tempo todo. Que a gente tentar algo e fracassar é pelo menos aprender. Não fazer a tentativa é você sofrer inestimável perda do que poderia ter sido. Não é fácil. Ninguém disse que seria. Mas não custa nada você tentar. Ou não, você já tem, né? Assim que funciona? Não tem dúvida. Corre atrás do sim. É uma área que ela realmente tem restrição, mas se a pessoa tem vontade de trabalhar nessa área... Inclusive, eu ajudo consultoras, tá? Quiser abrir sexy shop, quiser trabalhar nessa área, me procura que eu vou fazer uma questão de ajudar. Empreendedorismo também agradecer ao Taral. O Taral, ele fez aquele primeiro evento lá comigo, tudo. E, nossa, meu Deus, foi impactante. E o JC, porque o JC, ele acreditou também. O JC, ele começou a fazer a divulgação no carro de som, e aí ele acreditou e falou assim, não, você tem potencial. A gente fez uma live, e aí nessa live eu reencontrei com o Taral, e aí surgiu esse convite. Então, é tudo obra de Deus. É perfeito. Só gratidão, gratidão e gratidão. Se encontrando, né? Com certeza. Eu acho que tudo conspira a favor. Repete aí os seus contatos, sejam então, eles... o meu Instagram. Isso, o programa. Eu amei, eu só tenho... pessoal. Com certeza. E você... Eu agradeço, uma oportunidade muito, muito incrível. Não que eu não me imaginasse, que a gente tem que imaginar o que a gente quer para a nossa vida. Mas não tão rápido que eu imaginava. Então é só gratidão. Perfeito. Então, meus amigos, vamos colocando um ponto final.